Pessoal, tudo bom? Para vocês aí que acompanham a gente em mais um Fila Brasileiro Estudos e Observações, muito obrigado. Bom, esse programa de hoje é para você, novo criador como eu, ou antigo criador, que realmente lê o padrão e compara ele com seus cães. No vídeo passado eu apresentei alguns trechos dos padrões vigentes para vocês e agora eu vou convidar vocês a dar uma retomada com a gente para a gente poder pegar esse gancho no mesmo assunto. Confere aí na tela de vocês. Com foco no focinho, que é o assunto central desse nosso capítulo, o padrão CAFIB diz: forma retangular, porém muito profundo. Todavia, nunca deve a profundidade igualar ou ultrapassar o comprimento. O padrão Anfibra diz: focinho retangular, forte e largo, com profundidade inferior ao seu comprimento. O padrão OFB diz: focinho de perfil romano, forte, largo, levemente mais curto que o crânio, dando ao focinho aspecto próximo do quadrado, típico dos molossoides. O padrão 225 FCI, ou padrão CBKC, diz: focinho de boa profundidade na raiz, sem ultrapassar o comprimento. Bom, pessoal, sempre que vocês veem a gente aqui gravando, manuseando os cães aí nesse trato, nesse manejo, saibam que é assim porque a gente não tem outro momento para gravar, tá bom? Então agora que vocês já conferiram aí os trechos dos padrões que falam sobre o focinho do fila brasileiro, o que eu posso dizer? Algumas pessoas já me acusaram de ser metódico, de querer seguir as coisas muito ao pé da letra, mas quando a gente observa os nossos cães, a gente vai ver que nenhum desses cães se enquadra no padrão, nesse quesito aí do focinho. No quesito aí especificamente de ter um focinho que seja mais comprido do que profundo. Bom, de fato, eu li os padrões, eu observo os meus cães e às vezes eu fico assim até ficava, né? Agora eu não fico mais angustiado pelo fato de que eu não tenho nenhum cão, nenhum fila brasileiro com focinho mais comprido do que profundo. Segundo o padrão, meus filas têm todos cabeças atípicas. São cabeças mesocefálicas, com crânios maiores do que os focinhos. E aí eu acabei constatando também que nenhum desses focinhos é mais comprido do que profundo. Puxa, com pouco tempo de seleção, mas com uma seleção muito atenciosa, isso me deixava assim com grandes questões a serem respondidas e muitas dúvidas a serem solucionadas. Como meus cães eram todos atípicos nesses quesitos, todos cães de focinhos mais profundos do que compridos, eu pensei em fazer uma investigação sobre qual é essa real proporção entre comprimento e profundidade do focinho. E essa investigação a gente vai trazer agora para vocês. Espero que isso tranquilize alguns selecionadores que realmente leem e seguem o padrão à risca. Fiquem com umas imagens aqui dos nossos cães e a gente vai trazer para você o resultado aí dessa nossa pesquisa e investigação. Neste estudo físico, foram analisados 12 cães. Dentre esses cães analisados, o focinho menos profundo, ou seja, o proporcionalmente menos profundo em relação ao comprimento do focinho, foi do fila brasileiro Xangô do Palmares. Xangô apresentou uma rima labial apenas 0,5% mais profunda do que o comprimento do seu focinho.
O focinho mais profundo encontrado nestes 12 cães analisados foi do seu filho, Cedro da Chácara Teramoto. Cedro apresentou um focinho que é 25% mais profundo do que o seu comprimento. A medida média entre esses exemplares analisados foi de um focinho 18,98% mais profundo do que comprido. Para explicar como nós chegamos a estes números, eu vou convidar agora para falar com vocês o estudante de medicina veterinária, estudioso e criador de fila brasileiro, Tiago Nunes, do Canil Batalha dos Tabocas. Tiago, explique aí para as pessoas que acompanham a nossa página como é feita essa medição. Saudações, fileiros. Para mim é uma satisfação estar com vocês novamente e hoje trazendo um tópico que é tema de muitos debates entre os criadores, que seria a pergunta: qual a real proporção entre comprimento e profundidade dos cães da raça fila brasileiro? Então, como se mensurar essas grandezas? O comprimento do focinho será obtido se mensurado do ponto médio entre as suturas frontonasais até a extremidade rostral do cão, tá, pessoal? A profundidade será obtida da raiz do viscerocrânio até a parte de rima labial superior paralela ao ponto de partida, tá, pessoal? Essa medição deve ser feita com um paquímetro, de preferência digital, que vai otimizar a coleta dos dados e vai dar um melhor panorama a essa mensuração, tá? Esta aqui será a forma de mensuração do comprimento do focinho, tá, pessoal? Do ponto médio entre as suturas frontonasais até a extremidade rostral do cão, tá, pessoal? Aqui obtivemos um comprimento de 110,3 milímetros. E agora vamos para a mensuração dessa profundidade, tá? A mensuração da grandeza profundidade será tida quando mensurada da raiz do viscerocrânio até a parte de rima labial que é paralela a esse ponto de partida, tá, pessoal? Então, a mensuração basicamente vai ser isso aqui. O paquímetro não deve comprimir as partes de tegumento, tá? Para não alterar esse resultado. E aqui foi obtido o valor de 134,3 milímetros, tá, pessoal? Que é bastante superior ao comprimento neste caso. E mostra que para nós aqui a realidade é diferente, tá? Espero que vocês tenham entendido a metodologia e que vocês possam coletar esses dados dos criadores de vocês, com os cães de vocês, e se possível que nos retornem com as informações para que possamos ampliar nossos estudos e otimizar nossas observações, tá? Muito obrigado e até a próxima. Agora nós estamos começando a análise de algumas imagens dos cães que foram mensurados. Aqui na primeira imagem, nós estamos vendo o cão Xangô do Palmares, o cão de focinho menos profundo de todos analisados, apenas 0,5% mais profundo do que comprido. Notem que nessa imagem está explicado aí, dentro das riscas, a que linhas nós estamos nos referindo quando falamos de comprimento e profundidade.
Nesta segunda imagem, nós vemos aí proporcionalmente o cão de focinho mais profundo dos cães observados. Se trata de Cedro da chácara Teramoto. Cedro apresenta um focinho 25% mais profundo do que comprido. É a rima labial mais profunda em proporção ao comprimento do focinho dos cães analisados. Nesta terceira imagem, vemos Latifa do Copaíba, cadela premiada e indicada algumas vezes para o prêmio de melhor cabeça, uma cadela que tem rima labial 22,22% mais profunda do que comprida. Nesta imagem de agora, vemos Chuva do Carlão, uma cadela premiada diversas vezes por vários juízes experientes da raça, com o prêmio de melhor cabeça. Chuva do Carlão apresenta focinho 13,04% mais profundo do que comprido. Na imagem seguinte, estamos vendo agora Greta Leões de Santana, uma cadela de propriedade do criador Tiago Nunes e que apresentou o focinho 18,22% mais profundo do que comprido, bem próximo da média encontrada do total. Na sequência, estamos vendo agora Piaba do Palmares, uma cadela de cabeça muito harmoniosa, irmã do Xangô, e que também apresenta focinho 25% mais profundo do que comprido. Agora estamos olhando a Ganju da chácara Teramoto, um cão com focinho com a rima labial, representando uma profundidade 23,07% maior do que o comprimento do focinho. Para encerrar essa pequena exibição de imagens, estamos terminando aqui com Tupã Filas do Guapuruvu, um belíssimo fila brasileiro que apresenta uma proporção de profundidade em relação ao comprimento do focinho de 23,52% mais profundo do que comprido. Bom, pessoal, vocês viram aí na tela de vocês alguns cães nossos que a gente se permitiu medir e constatar que não tinham focinhos mais compridos do que profundos. A gente está aqui com a Brava. Como a gente falou para vocês, a gente está sempre manejando os cães. A gente está aqui com a Brava da chácara Teramoto. E vocês estão vendo aqui atrás de mim o Tupã Filas do Guapuruvu. A gente está apresentando um para o outro aqui, porque eles são um futuro acasalamento aqui que a gente está planejando a fim de dar conta das encomendas aí. Bom, vocês podem observar que a Brava e o Tupã também não têm focinhos mais compridos do que profundos. Segundo o padrão, são mais duas cabeças atípicas que a gente coleciona aqui na nossa criação. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, a gente não quer que o padrão mude para que nossos cães se tornem típicos, tá bom? As pessoas que são responsáveis pelo padrão podem fazer com ele o que bem entender, tá? E a gente está aqui mesmo para tirar uma dúvida de vocês, novos criadores, assim como nós tivemos, de que seria esse focinho mais profundo do que comprido fruto de uma seleção moderna? Ou essa proporção já era existente no passado? Para tentar responder essa questão, a gente vai colocar agora aí na tela de vocês algumas imagens de cães que são referência. Cães que tiveram suas cabeças premiadas por juízes especializados. Cães que foram considerados medalha de ouro, né? Sendo assim aprovados por muitos juízes especializados. E a gente vai tentar estudar aí, comentar junto com vocês
qual é essa proporção de comprimento por profundidade do focinho que esses cães teriam? Confira aí na tela de vocês, pessoal. Com a ajuda de softwares de edição, traçamos as proporções de alguns cães premiados e reconhecidos como referência para a raça. Agora, na primeira imagem, estamos vendo aí a mãe do Xangô do Palmares, a cadela tricampeã brasileira, melhor cabeça, medalha de ouro, Baiuca do Balacobaco. Baiuca apresenta focinho 22% mais profundo do que o seu comprimento. Algo visível, mas que tinha que ser tirado à prova para que pudéssemos afirmar. Na sequência, vemos agora a campeã Cuba do Fila Roots. Cadela também medalha de ouro, indicada algumas vezes para o prêmio Melhor Cabeça, que visivelmente apresenta uma rima labial mais profunda do que o comprimento do seu focinho, e que nas análises digitais apresentou um focinho 25% mais profundo, ou seja, um quarto mais profundo do que o seu comprimento. Adiante, nós estamos vendo agora o campeão Mancha do Santa Luzia. Mancha do Santa Luzia, campeão brasileiro e também campeão do prêmio Melhor Cabeça, apresentou em nossa análise digital um focinho 19% mais profundo do que o comprimento, ou seja, uma riba labial 19% mais profunda do que o comprimento do seu focinho. Na sequência, estamos vendo agora Neon do Engenho Velho. Neon do Engenho Velho apresentou, segundo as análises, focinho 28% mais profundo do que comprido. Na imagem seguinte, estamos vendo aí o campeoníssimo Nagã do Amparo, um cão que, até onde sabemos, foi diversas vezes campeão, não só brasileiro, como também do prêmio Melhor Cabeça. As análises digitais, Nagã do Amparo foi um dos que mais se aproximou do padrão, quase sendo um focinho quadrado, sendo este apenas 1% mais profundo do que comprido. Aí na próxima imagem, com vocês, Calil do Ibituruna. Calil do Ibituruna é um dos focinhos mais profundos de todos que foram analisados. Nesse focinho, Calil do Ibituruna apresenta aí uma profundidade 39% maior do que o comprimento. E para encerrar, nós estamos vendo aí Titã do Ibituruna. Titã do Ibituruna apresentou um focinho 19,51% mais profundo do que comprido, demonstrando para nós que não é uma exclusividade aí do nosso plantel, não é uma moda que nós estamos lançando agora, a questão dos focinhos serem mais profundos do que comprido. Não sendo assim, a nossa pesquisa a propulsora de um movimento novo que tentaria aí mexer nesses parâmetros, mas esses parâmetros eles nunca foram condizentes, não só com a raça, mas aí como a gente está vendo com os cães premiados para tal. Então, pessoal, como nós vimos agora,
o focinho mais profundo do que comprido sempre esteve presente no fila brasileiro. Desde o início da seleção, desde a época da oficialização da raça, ele nunca foi algo alienígena para o fila. Muito pelo contrário, né? Dentre os cães referência que nós analisamos, nenhum deles apresentou o focinho mais comprido do que profundo, certo? A gente não nega que talvez exista algum que apresente essa proporção, mas nós acreditamos que isso seja não uma regra como está colocado no padrão, mas na verdade uma exceção dentro da raça, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez vocês que acompanham o nosso canal. Por favor, nos ajudem a divulgar esse trabalho, produzir esses vídeos semanalmente, como a gente se desafiou e está produzindo para vocês verem. Não é uma tarefa fácil. Geralmente, canais que fazem essas programações semanais são canais que contam com equipes. E nós somos uma equipe bem pequena. Nós temos alguns colaboradores, como vocês veem aí nos últimos vídeos que nós temos apresentado. Então, nos ajudem a divulgar para que esse trabalho continue existindo aqui no YouTube. Se no final dessa temporada nós não tivermos muitos seguidores, para poder tentar algum tipo de patrocínio que viabilize isso, fica difícil para que a gente continue levando essas informações para vocês, tá bom? Então deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito e conhece alguém que goste de fila, convide essa pessoa para se inscrever também, tá? É a sua forma de dizer para nós que nós devemos continuar, tá? Então, para encerrar o vídeo de hoje, eu vou deixar vocês aí com mais algumas imagens de filas que são e foram referência na história da raça e que apresentam aí focinhos mais profundos do que compridos. Obrigado, gente, e até a próxima.